Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre bullying e cyberbullying, duas questões que afetam demais a sociedade como um todo, e para isso hoje tem uma série de convidados. Aqui nos estúdios comigo, tenho o prazer de estar com Eliana Sandra Rosito, psicóloga, também Kátia Cristina Marcolino, pedagoga, e de forma remota bate um papo conosco também Marcelo Cunha, empresário que nos acompanha via Zoom. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos lá. Gostaria, Eliana e Kátia, por favor, vamos começar tratando para as pessoas o que configura o bullying e o que configura o cyberbullying. É importante as pessoas entenderem o que configura isso, então, como um crime e não só como uma importunação ou uma brincadeira de mau gosto, que é um fato que as pessoas costumam usar muito, né? Sim, acho que assim, isso é importante você ter perguntado para que a gente tenha noção do que significa, né? E da dimensão que tudo isso causa. O bullying ele tem que ter um tripé, que a gente vive falando, né? É uma perseguição sistemática, né? De alguém para alguém, de alguém para alguém, e que tenha o agressor, a vítima e tem a plateia, né? Porque geralmente o buller, quem comete o bullying, ele precisa de estar em evidência. Então, algo está também acontecendo com esta pessoa e que ele precisa estar em evidência. E é bom destacar que, assim, não também isso vem sendo divulgado, acho muito oportuno, não só em escola, mas também o bullying se configura como pares. Então, assim, não é só entre crianças e adolescentes, é entre pessoas também que são pares, colegas, amigos, enfim, tem essa configuração de bullying. Então, ela precisa ter, e geralmente o bullying, ele tem aí uma questão de, como é que se fala, ele pode ser diversas formas. Ele pode ser físico, quando alguém bate, passa rasteira, empurra, né, físico, né, brincadeira de mão, denegrindo a própria imagem da pessoa, deixando a pessoa em situação de constrangimento, né, pode ser por escrito, você pode mandar uma mensagem, você pode desenhar, você está num grupinho, está desenhando, a pessoa passa, ela sabe que está falando, todo mundo faz questão de que ela esteja junto, né, então acho que assim, o emocional mesmo, o psíquico, na questão de você estar sempre pressionando a pessoa, denegrindo, ofendendo, enfim. E a gente tem vários tipos que configuram efetivamente o bullying. Eu acho que... Bom, sim, elucidou muito. Kátia, por favor. Então, só para complementar, essa plateia, ela se divide em dois grupos. A que vibra, né, e está a favor do agressor, e a passiva. E é exatamente a passiva que é o maior problema. Então, o nosso foco em tratar o bullying é a plateia passiva, que não toma nenhuma atitude, né? Que na escola pode ser composta da diretoria, dos professores, das pessoas que estão trabalhando e dos outros alunos, né? Normalmente, os que apoiam, né, é o grupinho daquela pessoa que provoca a situação ou as pessoas, né? Uma outra coisa que é muito comum no bullying, principalmente em crianças e adolescentes, é o isolamento. Você isola a pessoa, ela fica à parte da sociedade. E esse é o tipo de sofrimento dela, né? Tem uma pesquisa aí que diz que no Brasil, 27% das jovens, né, a partir dos 16 anos que essa pesquisa foi feita pelo Data Senado, que dizem que 27% das crianças se sentem solitárias. É o quinto no ranking mundial, né? Então, o isolamento, a criança se sente solitária, a família não percebe o que está acontecendo, né? Isso acaba desencadeando aí um problema muito maior. E aí, quais são os principais sintomas de que essa criança, nesse momento falando sobre criança, mas pode ser um adulto também vítima de bullying, não é mesmo, Eliana? Mas quais são os principais sintomas aí falando em crianças? Então, assim, quem sofre o bullying, como ela falou, a Kátia falou muito bem, a princípio é o isolamento, também tem uma divisão aí na questão do perceber, a maioria das vezes é isolamento ou às vezes é a agressividade, né?
Então, assim, essa criança não conseguiu ser acessada porque ela falou ou não falou, e aí ela começa a ficar revoltada porque ninguém toma providência nenhuma. Então ela pode ser o isolamento e ter a questão da agressividade. E sintomas físicos, né, psíquicos, que acaba reverberando aí no físico das crianças, ela tem aí pode ter perda de apetite, pode ter muita dor de cabeça, muita dor de estômago, às vezes chega até a vomitar, e aí vai gerando uma série de coisas que desencadeiam uma série de coisas, né? Depressão, ansiedade, autoestima baixa, vontade de não ir para a escola. Então, assim, são algumas características que podem ser notadas facilmente se tiver um observador atento. E aí, parte do observador atento está muito na escola também, né, Kátia? Às vezes esses pais, principalmente na vida corrida que levam hoje, não conseguem necessariamente acompanhar, né, ou perceber. Muitas vezes chegam em casa, os filhos já estão dormindo ou estão quase indo dormir, levantam, os filhos ainda muitas vezes não acordaram ou já acordaram e rapidamente levam para a escola. Enfim, não é tão fácil de perceber esses sintomas. E aí a escola vem nesse movimento realmente de perceber e ser aliada da família. Sim, deveria ter aí uma aproximação maior entre família e escola, né? Mas assim, eu acho que os pais, eles precisam entender que a responsabilidade não é toda da escola, né? É preciso fazer um acompanhamento, sim, é preciso fazer uma verificação no celular, é preciso fazer uma verificação nas redes sociais, ter uma conversa, né? Ter uma conexão com a criança, porque se a criança não sente segurança, ela não vai te falar. Então, precisa criar todo um ambiente para que a criança se sinta amparada para ela poder falar, né? A gente fala muito em pedagogia, fala muito sobre sentimentos, né? Tem muita gente que fala, na minha época a gente podia falar o que queria e não era bullying, a gente xingava e todo mundo levava na esportiva e agora é a geração do mimimi. Né? Mas não é assim que funcionam as coisas, né? Eu acho que agora a gente está entendendo que as coisas magoam, que as coisas machucam, que as coisas podem realmente ser muito mais sérias do que uma brincadeira, né? E a criança, ela precisa entender os sentimentos dela. E a gente nunca aprendeu, nós enquanto crianças, ninguém nunca falou pra gente assim, mas me explica o que você está sentindo. A mãe e o pai sempre falavam assim, tá chorando porque está com fome, está chorando porque está com sono. Então, os pais definiam para a gente os nossos sentimentos. A gente nem parava para pensar o que a gente realmente estava sentindo, né? E hoje, nas escolas, né, as pessoas trabalham muito com o sentimento. Então, a família e a escola precisa ajudar a criança a nomear os seus sentimentos, para que a gente possa ter uma proximidade maior e entender realmente o que está acontecendo. Agora eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo Marcelo Cunha, que se conecta conosco via remoto. Marcelo, seja muito bem-vindo, um prazer poder conversar com você. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história conosco. Bom, primeiro, obrigado a todos, né, por essa oportunidade de conversar com todos vocês, e eu estou bastante alinhado com o que foi dito até agora, né? E o que eu acho mais importante, né, em cima do que foi falado. A parte, vamos contar para quem faz o bullying, né, quem sofre o bullying, e a plateia. A plateia, eu dividiria em duas, né, uma que está apoiando e a outra que está só observando e acaba não fazendo nada porque não quer se envolver para não sobrar para ela, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer com que o colégio, né, vamos falar do bullying no colégio, do colégio entenda que essa plateia, ela tem que tomar uma atitude, não só o colégio, mas as famílias da plateia. Por quê? Porque ao ninguém fazer nada, uma pequena minoria apoiar o bullying, a grande maioria não fazer de conta que não está acontecendo nada, a pessoa que está sofrendo bullying acaba tomando algumas atitudes que vão prejudicar muita gente, né? Então, quem sofre bullying, ou ela vai ficar com um bullying pesado, né? Vai ficar com uma sequela para essa vida e tratamento e tudo mais, ou ela pode escolher tirar a própria vida, ou ela pode escolher tirar a vida de outras pessoas. Então, essa mesma plateia que estava observando, que estava
apoiando o bullying, ou fazendo de conta que nada estava acontecendo, acaba sofrendo consequências do bullying. Então, o que eu quero dizer com isso é que todo mundo é responsável por acabar com o bullying. As famílias dos que sofrem bullying, as famílias dos que fazem o bullying, as famílias que estão só observando, porque vai sobrar para todo mundo. O colégio, sim, tem que estar acompanhando muito de perto, o colégio tem que entender que muitas coisas que são entendidas como brincadeiras de criança não são brincadeiras de criança, são bullying. E as outras famílias a mesma coisa. Então, a minha sugestão é para que todos os pais, todas as famílias sejam muito atentos. Mas quando eu falo muito atento mesmo, não só aos estereótipos, né? Porque no caso da minha filha, por exemplo, ela não tinha nenhum estereótipo de que poderia acontecer o que aconteceu com ela. Ela sofria bullying no colégio. A gente avisava o colégio desde 2017, a gente avisou de 2017 até 2022. Teoricamente, o colégio estava acompanhando o bullying, né? E as coisas estavam melhorando, a gente entendia que realmente estava melhorando, mas sempre teve o bullying, a gente não conseguiu entender o tamanho do que virou esse bullying. Então, muitas vezes, uma criança extrovertida, feliz, que fazia esporte, fazia balé, fazia natação, era uma excelente aluna, se relacionava muito bem com muita gente, acaba e sofria bullying e acaba escolhendo o caminho inadequado. Então, essa parte da plateia eu acho muito importante. As famílias todas têm que trabalhar contra o bullying. Os que sofrem têm que estar atentos, os que fazem têm que estar atentos, os que observam têm que estar atentos. Essa seria a minha contribuição em relação aos atores, né, do bullying. Marcelo, primeiramente a gente agradece por você compartilhar com a gente essa trajetória. A gente sabe que, claro, sem dúvida nenhuma não deve ser fácil, mas eu também preciso contextualizar um pouco quem nos acompanha de casa. O Marcelo foi pai de Júlia Cunha, então uma garota que aos 13 anos de idade tirou a própria vida por conta de bullying que sofria na escola. E aí, Marcelo, até para que situações como a da Júlia não se repitam e fique o alerta aos pais, você trouxe para a gente que a Júlia era uma menina que se relacionava muito bem, né? Praticava diversos esportes, diversas atividades, e tinha um desempenho bom na escola. Ela começou a apresentar alguns sintomas? Ela mudou essa personalidade dela? Pergunto isso porque é algo que a gente conversava aqui nos bastidores, né? Com a psicóloga e com a pedagoga também. Então, ela sempre sofreu bullying, ela tinha uma personalidade muito forte, ela sempre resistiu os problemas dela, ela tinha acompanhamento psicológico, teve fonoaudióloga, teve se reinventar. Tudo que uma criança poderia ter no mundo, a Júlia tinha. Teoricamente, o colégio acompanhava. Só que aí é que fica a grande dúvida, né? Como que uma criança que tinha todos os acompanhamentos dos melhores psicólogos, melhores psiquiatras, do melhor colégio e tudo mais, ninguém percebeu que estava caminhando para o que acabou caminhando. E ninguém percebeu mesmo. Nunca, nenhuma pessoa, nem no colégio, ninguém falou que poderia acontecer. Tinha possibilidade, alguém desconfiava que isso pudesse acontecer, obviamente, mas algumas coisas eu nunca pensava isso também. Quando aconteceu foi um choque, acredito que para todos. Então, quando a gente fala que a gente tem que estar atento, é muito mais atento do que aquele estereótipo básico que a gente está acostumado, né? A gente imagina quem sofre bullying vai ficar uma pessoa quietinha, lá no canto, escondida, ninguém fala com ela, ela vai mal na escola, ela faz esporte, daí ela não faz nada. Não, na verdade, ela pode fazer tudo absolutamente normal. É saber que é um bullying, saber e acabar acontecendo o que aconteceu. Então, a gente está fundando, né, um Instituto Júlia Cunha, diga não bullying, justamente para isso, para a gente aprofundar essa discussão, para a gente passar desse estereótipo que a gente imagina que essa situação tem, porque mesmo quando não tem nada,
pode acontecer. Então, é para isso que veio um instituto, né, que a gente está criando, para que a gente possa discutir esses assuntos com os especialistas, né? Eu vejo muitos especialistas falando, não podemos falar sobre suicídio, não podemos falar sobre isso, não podemos falar sobre aquilo. Só que a gente pode falar sobre câncer, a gente pode falar sobre drogas, a gente pode falar sobre não engravidar mais cedo. Então, na verdade, todas as famílias se preparam as crianças para que não aconteça, não vá carro, não use drogas, essas coisas todas. Ninguém discute suicídio e na hora que você vai ver estatísticas gigantescas, muita gente acaba optando por isso, né? E a gente vê esses tiroteios nas escolas, tudo, muitos deles são associados ao bullying, óbvio que não justifica que a pessoa fala, nem tira a própria vida, nem tira a vida dos outros, mas é a consequência. Então a gente precisa sim debater, a gente precisa sim melhorar as leis, né? Acabou de ser uma lei que está dando um passo para frente aí para coibir o bullying, mas a gente precisa fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Que tenha continuidade, né? A lei seja aplicada. A gente precisa que os colégios de verdade entendam que bullying não é brincadeira de criança, né? E os pais, né? A gente quando reclama, teve bullying, fez isso, fez aquilo, a gente não reporta da maneira adequada, fica muito no verbal. Quando você documenta, volta escrito de uma maneira bem amenizada, você fala, é bullying, não sei o que, volta com uma, não era brincadeira de criança, pode ser com o pai aqui, pode ser com o pai ali, os panos quentes, né? E como você nunca imagina que vai acontecer um suicídio, nunca imagina que vai acontecer um tiroteio, você deixa aquilo passar. Mas na hora que você deixa aquilo passar, lá na frente já foi, você não levou aquilo no detalhe que precisava ter sido levado. Então, realmente precisa da lei, precisa da aplicação da lei, o colégio precisa ter os procedimentos, precisa levar muito a sério, porque mesmo colégios da elite, que teoricamente tem tudo que deveria ter, tem lá o protocolo disso, o protocolo daquilo, mas em meio ano pode acontecer um suicídio, pode acontecer racismo, e vai ter para a TV, todo mundo sabe o que aconteceu. Em meio ano, então assim, em meio ano aconteceu tudo isso, alguma coisa está errada. Nos procedimentos, nos acompanhamentos e tudo mais. Então, quando a gente fala, né, a família é responsável, sim, a família é a mais responsável por tudo, ela tem que acompanhar. Mas mesmo uma família estruturada, onde você está sempre junto da sua filha, onde, no caso da gente, a gente optou não ter babá, não existia babá desde que nasceu, quem cuidava das mulheres, Mariana e eu, no máximo os avós. Então, mesmo quando você tem tudo aquilo que teoricamente deveria estar sendo feito, acaba acontecendo aquilo que a gente não espera. Então, sim, tem que ter uma conscientização, é a família que é responsável, mas a gente não pode esquecer que a maior parte do tempo que a criança passa é na escola. E na escola, a gente sabe que os adolescentes podem ser cruéis, muito mais cruéis que no que acontece dentro da própria casa, né? Então, o colégio tem que ter uma postura muito forte para que não aconteça o bullying. Ele tem que levar essa história de bullying muito a sério e não dizer que é brincadeira de criança, que a gente pode enumerar um monte de coisa que aconteceu, que acontece e que acabou como brincadeira de criança. E para algumas pessoas aquilo não é brincadeira de criança, pode chegar a um limite de acontecer o que acabou acontecendo. Ainda mais voltando da pandemia, né? Não sei nem se os colégios estavam preparados para voltar com todas essas crianças os adolescentes para a escola. Então, realmente, pós-pandemia mudou muita coisa e a gente precisa entender como tratar isso para não chegar onde chegamos. Eliana, Kátia, o Marcelo traz para a gente uma série de elementos aí bem importantes, né? Inclusive a gente conversava nos bastidores, mas eu acho que o principal deles é justamente essa alta do número de suicídio entre crianças e adolescentes, realmente tem crescido, pouco tem se falado sobre isso. O bullying, o cyberbullying, acredito que estejam aí entre os principais fatores que têm impulsionado isso.
Tem também a questão da pandemia que o Marcelo trouxe agora no final, onde a saúde mental dessas crianças ficou prejudicada e ninguém, das crianças e dos adultos, e a verdade é que ninguém sabe ou sabia muito bem como lidar com essa situação, nem mesmo os profissionais que deveriam estar preparados, como psicólogas, por exemplo, né, Eliana? Sim. Também passaram por esse momento. Sim. E também não existia um protocolo de como tratarem no meio de uma pandemia, né, crianças e adultos depois disso tudo, além de alguns outros. Então, gostaria de ouvir um pouco a fala de vocês. Eu achei importante quando o Marcelo traz a questão do suicídio. O suicídio realmente ainda é pouco divulgado, pouco se fala, apesar do alto índice de suicídio entre adolescentes, e a gente tem aí acompanhado, até a gente tem feito aí grupos de estudo. Eu tenho feito junto com uma pessoa que é a Karina Fukumitsu, que é uma pessoa assim fantástica na área da suicidologia, né, aqui no Brasil, e a gente faz um grupo de estudo com ela, e tem aparecido muito a questão do suicídio das crianças e de adolescentes, e a tentativa de suicídio. Então, eu acho que assim, quando ele traz a questão da Júlia, que o protocolo realmente é de criança apática, é de um adolescente apático, e que a Júlia não era desta forma, não é uma família disfuncional, que estava sempre, né? Então, assim, quando tem esses casos de suicídio repentinos, é uma solução que a própria Karina fala, né? É solução temporária para um problema temporário para uma solução efetiva para o resto da vida. Então, assim, o que pode ter acontecido com a Júlia foi assim, uma carga muito forte daquele momento, né? Porque ela não traz uma questão de pensamentos suicidas, né? Ela não traz uma ideação suicida, segundo o Marcelo, né? Então, assim, o que acontece? Foi uma solução temporária para um problema efetivo, né? Ao contrário, aliás, uma solução efetiva para um problema temporário. E acontece isso muito em suicídio. A pessoa comete o suicídio e, de repente, ela é uma dor existencial. É uma coisa assim, muito... Não é nem para atingir ninguém, não é para dizer que está se mostrando para alguém ou para chamar a atenção de alguém. É uma dor existencial. Então ela deve ter tido uma carga muito grande naquele momento que ela efetivou o suicídio, né? E isso tem que ser pensado, tem que ser visto, não para que os pais tenham respostas, porque não terão respostas, né? Aquelas pessoas que ficam não têm a resposta do porquê do suicídio, né? E nem a culpa, né? Às vezes você percebe que o Marcelo se culpa, né? Eu precisava estar mais atento, talvez eu não dei a devida atenção, talvez, por mais que eu tenha estado comunicado, talvez a gente não entendeu que era tão grave, porque a Júlia era muito ativa, não é verdade? E eu acho que essa não resposta, né, esse vazio entre os pais, entre quem está perto, quem sofre, quem vai, quem fica, é uma resposta aí bastante complicada de se ter, né? Porque a gente não vai ter, né? É difícil. E eu acho que o caso da Júlia aí é um caso que deve ser visto, deve ser divulgado, até para homenageá-la. A gente chama isso, né? A vida da Júlia, né? A vida da Júlia continua pelos pais dela, né? Tanto é que eles estão perpetuando, né? Para que isso não aconteça. Isso eu acho que é a forma de homenageá-la, porque diminuir esta dor não vai, né? Mas de deixá-la presente, ela viva a todos os momentos. Eu acho que penso que seria que o Marcelo está indo aí se acolhendo, ele e a esposa, né? Nessa questão da perda da Júlia. Kátia? Agora eu vou mais para o cyberbullying, né? Então, a gente falou muito sobre bullying, sobre acompanhamento de escola, mas muita coisa acontece nas redes sociais, na internet, no celular, e é muito mais solitário para a criança que está sofrendo, né? Ela não está tendo
nem gente para apoiar, nem gente para acompanhar, ela não está pedindo socorro, então a gente também precisa tomar muito cuidado com isso, não só crianças, nem só adolescentes, mas todas as pessoas, né? Sou professora de graduação, na graduação também acontece bullying e tem que ser tratado com o mesmo respeito. Os pais precisam estar acompanhando as redes sociais, precisam entender que o adolescente não tem direito a essa privacidade ainda, né? Existem grupos em redes sociais coisas como automutilação, como anorexia, como bulimia, que ensinam as crianças a mascararem para os pais não perceberem que elas estão praticando aquilo. Né? São coisas tão graves que podem levar à morte, tanto quanto suicídio. E que está escancarado nas redes sociais e que não tem ainda uma política para poder banir esse tipo de coisa. Então, assim, os pais sabem disso, os pais têm acompanhado, tem grupos que chamam borboleta, mas que são para anorexia. Então, as pessoas precisam se informar, né, conhecer e acompanhar. Não tem essa de privacidade nesse momento. Inclusive nos jogos, né? Quem tem aí o filho que joga muito, que está sempre conversando com pessoas desconhecidas nos jogos, por aí também pode acontecer. Porque eu imagino que o que passe na cabeça de uma mãe ou de um pai no momento desse é justamente de onde veio a ideia. De onde partiu a ideia? Se era o que motivou? E é o que você disse, muitas vezes não está ali no meio comum, não está no que está visível aos nossos olhos. Muitas vezes está aí na Deep Web, está nesses lugares que você traz para a gente, né, Kátia? Em redes sociais comuns mesmo, que você vê lá, grupo Pró-Ana, grupo Pró-Mia, Ana Mia, são nomes que você não associa, mas as crianças sabem procurar. Né? E tem uma romantização em relação a isso, os jovens gostam de romantizar isso. Então a gente precisa estar muito atento e saber aí como que é a moda dos jovens, o que eles estão fazendo, né, o que eles estão gostando, as tendências que são, às vezes, eles querem ser mais mórbidos, né? E aí às vezes você fala, isso é fase, isso passa, mas você precisa estar fazendo um acompanhamento para ver até a profundidade que isso pode ir. Até que ponto é moda, né? Ah, não é moda, gosta de rock, gosta de algumas coisas mais, né? Ah, isso é normal, então por isso está mais quietinho, por isso está mais no canto. Mas às vezes não só isso, né, Kátia? Exatamente. E aí o adolescente fala assim, eu tenho direito a ter minha privacidade, vou colocar a senha no meu celular. Não é o momento. As pessoas, elas deixam, por a gente não ter uma política de cidadania digital, nós que começamos a conhecer a internet, a gente não teve uma educação para saber usar a internet com sabedoria, né? Saber os nossos direitos, deveres e obrigações, a gente também não sabe passar isso para os nossos filhos. A gente não sabe dizer para eles o limite das coisas. E aí eles ficam ao Deus dará, fazendo o que eles querem, achando que podem tudo, né? Então, principalmente a pessoa que pratica o bullying, ela acha que ela nunca vai ser encontrada, que ela pode tudo, ela se sente muito mais forte. Né? E tem sempre os apoiadores, né? Que compartilham, que apoiam, que curtem, né? Então, a gente não tem uma educação para isso ainda, uma educação digital realmente boa. E as escolas, embora estejam aí treinando os professores, né, para fazer todo esse apoio, ainda não está muito firme isso para fazer um trabalho realmente consistente, né? Marcelo, antes da gente finalizar esse primeiro bloco e para um rápido intervalo, gostaria que você compartilhasse com a gente como era a atuação da Júlia nas redes sociais, por exemplo, e como vocês, enquanto pais, viam essa interação dela, observavam? Então, aí eu volto de novo no estereótipo, né? A Júlia não tinha nem celular, ela ganhou o celular, assim, ela foi ganhar o celular no finalzinho só e aí tinha acesso a tudo. Ela não ficava sozinha no quarto, trancada, vendo alguma coisa. A gente tem uma televisão só na casa e era para assistir todo mundo junto. Mesmo que você faça todo o controle possível imaginário, aqueles aplicativos do controle dos pais, né? Você pode fazer tudo, mesmo assim você precisa tomar cuidado, porque acontece. Então, a gente queria voltar num ponto aqui, né, a geração do mimimi. Antigamente, a gente ouvia, alguém falava uma besteira para você, mas ficava ali, naquele grupinho de 2, 3, 4 pessoas, ninguém mais via. Hoje, com cyber, bullying,
Então aquilo cria uma dimensão muito maior. Então o que a gente sofria lá atrás, quando a gente era criança, era uma coisa menor. Hoje com a internet ficou muito maior, o peso é muito maior. Então, ok, o pessoal de hoje pode ser um pouco mais sensível do que a gente era lá atrás, mas as coisas também são muito mais pesadas e muito maiores do que acontecia lá atrás. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, e eu concordo, sim, não pode, tem que ter controle sobre o que as crianças mexem, não mexem, mas a gente tinha a Apple, né? Na Apple você tem acesso a tudo, todo mundo que mexia em qualquer celular, qualquer computador, a gente sabia tudo o que estava acontecendo. Então, mesmo tomando todos os cuidados, pode acontecer. Por isso que eu digo que tem que se aprofundar muito. A gente conversava com a Júlia, a gente conversava com o colégio, a gente fazia o controle da internet, ficava todo mundo no mesmo cômodo, só dormia, só ficava sozinho na hora de dormir, mas durante o dia estava sempre acompanhada, ou pelos pais, ou pelos avós. Muito bem, eu vou agradecer demais a presença da Kátia, a pedagoga, hoje aqui conosco. E aí no segundo bloco vamos fazer uma rápida pausa, voltamos com a Cristina, vamos ter a presença de uma advogada conosco também. Se o Marcelo puder continuar no nosso bate-papo, também será um prazer. A você que nos acompanha e tem nos acompanhado até aqui, fique conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta. Hoje, debatendo sobre bullying e cyberbullying e os reflexos dessas duas práticas na sociedade. No primeiro bloco, então, e continuam com a gente no bate-papo nesse segundo bloco, me acompanha Eliana Sandra Rosito, psicóloga. Nesse segundo bloco, nós recebemos a advogada Jamile da Costa Venceslau. E também me acompanha, ou nos acompanha de forma remota, Marcelo Cunha, empresário. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo, também. Voltando, então, um pouco, Eliana, gostaria de fazer a pergunta para você sobre um tema que a gente falava no final do primeiro bloco, que é justamente sobre o papel dessas pessoas, ou o que observar, ou o que deixar de observar, e quão tênue é esse limite. Nos bastidores, quando a gente conversava, você falava, olha, é importante a gente cultivar nos nossos filhos, né? Então, atitudes de gentileza, atitudes de empatia, e perceber também qual é a devolutiva deles nesse momento, né? Porque realmente, infelizmente, a gente não consegue, como pais, ser onipresente e realmente conseguir fiscalizar, ver tudo e estar atento a tudo a todo momento. Então, quão importante é você plantar esse tipo de sementinha também, né? A gente estava realmente falando sobre isso. Então, assim, nos bullers, né, que são os agressores, a gente também precisa ter um olhar diferenciado para eles, porque aí a gente vai verificar o que está acontecendo com eles, né? Como é que é esse ambiente onde eles vivem, como eles vivem, né? E quais são os incentivos que eles têm, né? E como vem sendo trabalhado a questão da empatia, do cuidado com o outro, não é verdade? Porque às vezes, desde pequeno, a gente tem tido aí uma polarização, principalmente hoje em dia, uma polarização do eu sou, eu preciso, eu quero, eu tenho que ter, né? E aí quando isso não é atingido, há uma frustração. E essa frustração, como foi dito no bloco anterior, a gente lidava de uma outra forma. Hoje em dia é tudo muito imediato, por conta da tecnologia mesmo, né? Então, assim, a gente não tem, o humano não tem tempo para ter aí um aprendizado no sentido não só pedagógico, mas assim, um aprendizado de sentimento, de emoções. Não é verdade? É a mesma coisa, eu falo muito isso. Como é que você vai colocar um
uma criança que está no jardim da infância, vamos fazer uma analogia, numa faculdade, entende? Então, como é que você vai dar determinadas coisas, cobrar determinadas coisas dessas crianças, desse adolescente, se ainda não está maduro as experiências dessas crianças, a vivência dessas crianças ainda não chegou até lá, né? Então, é aí que eu acho que seria uma questão de a gente incentivar mesmo, né? A empatia com o outro, aquele que está com um pedinte na rua, com alguém que está precisando, que passou mal, ceder o lugar no ônibus para quem está precisando, que hoje em dia é muito difícil isso. Acho que antigamente a gente era, sim, orientado e assim, imposto isso para a gente, né? Hoje em dia, não. Sabe, a gente precisa pensar só na gente, né? Então, assim, a gente cria esse estereótipo, né? Dessa questão de valores, que às vezes os valores... isso é antigo. Não, não é antigo. São valores de respeito. Eu acredito que é isso que vem não tendo uma assimilação por parte da criança e do adolescente, né? O Marcelo deixou uma coisa muito, muito importante aqui, né? A gente cuidou muito da Júlia, a gente estava muito perto da Júlia, o celular da Júlia era controlado, enfim. Então, assim, possivelmente, a hora que ela chegou no colégio, isso não era normal com os outros, talvez, entendeu? Então, assim, pode ter havido esse questionamento, enfim. Mas o Marcelo está certíssimo, a esposa está certíssima. É isso, os pais precisam acompanhar desta forma. Então, eu acho que é isso que a gente precisa estar falando muito sobre. Doutora Jamile, do ponto de vista jurídico, como fica a responsabilização de quem comete bullying? É muito interessante o que a doutora acabou de falar, que o primeiro bloco foi muito falando sobre a vítima, né? E foi criada uma lei que justamente está tratando sobre o agressor, a pessoa que provoca esse bullying, que provoca esse cyberbullying. A Lei 14.811 de 2024, que foi aprovada recentemente, ela trouxe a criação especificamente desse tipo de crime. Então, ela alterou o Código Penal, criando o crime de bullying e cyberbullying, e mais, tornou o crime cyberbullying como crime hediondo, né? Então, nós estamos tratando sobre a vítima, meios de proteção, como estabelecer esse sistema, né, protocolos nos ambientes de estabelecimento de ensino, mas a partir de agora, esse ano de 2024, a pessoa que cometeu o crime de bullying e cyberbullying vai ser penalizado, né? E só mais um detalhe que eu acho muito importante frisar, até mesmo por um meio de punição para quem está assistindo, a pessoa que comete o bullying pode ser penalizada pela pena de multa, né? A depender por quê, doutora? A maioria das pessoas acabam cometendo crime de bullying acrescido com outro tipo penal, né? Crime de injúria, difamação e outros. Então, o cyberbullying, a pessoa cometendo, utilizando as redes de computação para praticar esse tipo de crime, pode ser penalizado de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa e mais outro crime que cometer. Agora, quais são os passos legais para esses pais responsáveis, tutores, cuidadores, também de quem sofre, né, o bullying, da vítima, no caso? Então, quando você vê, não só que seu filho está sofrendo, mas quando você está sendo vítima, né, daquilo, pode ser mulheres, né, com relação em relacionamentos anteriores ou relacionamentos atuais, pode ser pessoas do mesmo convívio, do mesmo círculo, como a doutora trouxe para a gente aqui no começo, enfim, né, uma infinidade de hipóteses. A primeira coisa, aconteceu o bullying, registrar o boletim de ocorrência. Nós temos órgãos estatais que fazem até mesmo esse levantamento. Se você não registra o boletim de ocorrência, para os órgãos estatais é como se nada tivesse acontecendo. Está tudo bem, está tudo ok, vamos continuar, o sistema está a favor, o que nós estamos trabalhando está correto. Então, se você não registra, eles não vão alterar, eles não vão atuar
para combater mais ainda essa situação. Então, registrar o boletim de ocorrência. E algo muito interessante que eu não vejo as pessoas falando, que faça o registro, junte as provas, colha as provas, porque não é só você registrar. Porque tem muita gente que registra, o que vai acontecer? Se não tiver prova, vai arquivar o inquérito policial. Então tomem esse cuidado, porque a pessoa tem que ser responsabilizada. Nós temos crimes aí para responsabilizar. Então junte as provas, leve à delegacia e detalhe, verifique uma lista das pessoas que podem ser testemunhas, tá, desse fato. Porque essas pessoas, você levando ao escrivão, levando à delegacia, elas vão ser ouvidas e vão ser testemunhas disso, ou seja, mais uma prova e agora prova testemunhal. Baseado nisso, o delegado pode encaminhar para o Ministério Público e gerar um processo criminal contra essas pessoas. E após, vá ao estabelecimento de ensino com esse registro de boletim de ocorrência e notifique, protocole esse registro junto ao estabelecimento de ensino para que essa autoridade desse local faça alguma coisa, até mesmo para evitar que novos atos aconteçam. Importante a gente alertar quem nos acompanha de casa também que não adianta só fazer o boletim de ocorrência. Você tem 6 meses, até 6 meses, para representar, ou seja, é como se você estivesse confirmando esse boletim de ocorrência que você fez, porque senão, sim, ele vai ser engavetado, digamos assim. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas, muitos profissionais falam do registro, mas esquecem que a pessoa que sofreu é que tem as provas. Então, se elas não tomarem o cuidado de já colher essas provas, entregar para o delegado, para a autoridade policial, e também fazer a lista das pessoas, as testemunhas, provavelmente não vai ter prova e assim o delegado pode entender que não houve crime e arquivar. Então, isso daí que a doutora falou é muito interessante. Nós que estamos sofrendo, a vítima do bullying, tem que se atentar, e você que é o responsável legal, se atentar a esses detalhes. Doutora, quais são os perfis desse buller, como a senhora trouxe para a gente? Ou seja, de quem pratica o bullying. Existe um perfil? Então, geralmente, assim, não existe um perfil, não dá para padronizar, né? Mas, assim, o que a gente pode ver é que o buller, que a gente chama, ele, a princípio, ele tem alguma coisa que aquela pessoa que ele vai estar atacando, perseguindo, traz nele. E, então, assim, e ele quer ser assistido, ele quer acolhimento entre a turma, ele quer uma autoafirmação dele. Então, por isso que quando a gente fala em plateia, independente, sim, da plateia que está omissa, a gente fala mais na plateia que está acolhendo, né? Porque o que ele quer? Ele quer uma autoafirmação da própria vida dele. Então, ele tem uma baixa estima. Né? A autobaixa estima dele é rebaixada. Então ele quer. Então assim, ele pode ser um bonzinho, ele pode ser um cara que atua dentro da equipe, não é verdade? Ele pode ser, a equipe que eu estou falando é a equipe que é da plateia dele, né? Da turma dele. Então assim, ele pode ser introvertido e extrovertido, né, que cativa as pessoas, ou ele pode ser aquela vítima, né, ele faz e é a vítima. Olha, essa pessoa, a gente precisa fazer isso com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, porque eu estou me sentindo mal, entende? Ela também se coloca no lugar de vítima. Então, é muito... a gente vai fazer estereótipos também desse buller, né? Mas é importante a gente quebrar aquele estereótipo do valentão, né? Que em tese todo buller precisa ser um valentão, por exemplo, um líder ali entre os pares, não necessariamente pelo que a senhora está falando. Não necessariamente, mas aquela pessoa que ele escolhe é uma presa fácil para ele. Sim. Marcelo, eu gostaria que você contasse para a gente, né? Eu imagino que numa situação como essa você espere, no mínimo, uma resposta, né, judicial, uma resposta da justiça ou uma penalização de quem pode ter corroborado ou de alguma forma ajudado ou influenciado para o desfecho dos fatos, né? Como está hoje a situação? Eu concordo tudo, com todas as palavras da doutora, e acabou de falar sobre as leis, né?
O que acontece, né? Como é que foi comigo? Óbvio que eu nunca fiz um BO na delegacia, eu só reportava para o colégio. E aí que eu reportava com a palavra bullying e eles anotavam no papel qualquer outra coisa menos o bullying. Mas como eu nunca pensei que fosse acontecer alguma coisa, eu não dava importância, porque estava escrito no papel do colégio. Eu falava da maneira que a gente falava, o colégio escrevia da maneira que eles queriam escrever, e daí a gente pensava que as coisas estavam sendo bem encaminhadas, bem tratadas, eu sempre tive essa impressão. Então, o que eu acho, né, enfim, eu tenho que fazer o BO na delegacia, né, como a doutora acabou de explicar, e tem que documentar no colégio da maneira correta. Eu mandei vários e-mails e eu escrevia bullying. Minha esposa, ela mede mais as palavras, então ela não escrevia bullying, ela falava que estava incomodando, aquelas coisas todas. E daí, na hora que vai para um processo, na hora que vão discutir tudo aquilo, tá vendo aqui tá bullying, ali tá bullying, então não era tão pesado. Então fica um jogo de palavras, que óbvio que o colégio não vai querer se envolver, né? Ele vai querer dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. E, na verdade, todo mundo sabe o que aconteceu, não é uma novidade. Eu sei, o colégio sabe, as outras famílias sabem, todo mundo sabe. Só que você não consegue provar. Daí, como você não consegue provar, acaba arquivando o processo. Então, eu sou engenheiro, não sou advogado, eu vou falar algumas coisas aqui, se eu cometer alguma deslize, eu peço para me corrigir, mas quando acontece isso, vai para o DHPP, onde no DHPP eles vão ver se teve o crime de indução ao homicídio, essa coisa toda. As crianças que fizeram bullying estavam documentadas de alguma maneira nos documentos do colégio, acabam indo para a vara da infância. E os procedimentos que o colégio adota acabam indo para o GEDUC, que é quem é responsável por fiscalizar toda a parte se o colégio está seguindo o protocolo adequado para o controle de bullying ou não. Então, é isso. Então, as crianças envolvidas são chamadas para depor na vara da infância. O DHPP vai fazer uma investigação profunda para ver se teve ajuda, né, uma indução, alguma coisa, e o GEDUC. Como você acaba você nunca pensa que isso vai acontecer, você não coleta provas, você não faz provas, você vai levando a vida conversando, né, você não duvida do colégio, porque se você duvida do colégio, você tira, né, você não vai deixar lá, você só tem a partir do momento na minha cabeça. Se você está desconfiado que o colégio não está fazendo o que deveria ter feito, você vai trocar de colégio. E o colégio dizia que estava fazendo o que tinha que ser feito, ele estava. Então, na verdade, você tem que ser muito cuidadoso com essa levantando essas provas, né? Isso aqui é uma vida complicada, né? Você imaginar que você usa o filho num colégio, você tem que ficar levantando provas para provar que está fazendo bullying, mas hoje a nossa vida é assim. A gente tem que fazer isso. Então, a minha sugestão, óbvio, é seguir todos os conselhos da doutora e a SBO e tudo mais, mas também documentar muito bem documentado. Quando o colégio voltar com palavras amenas para aquilo que você escreveu ou disse, você ser rigoroso e pedir para escrever a palavra que você utilizou, que era o que realmente aconteceu. Não quero citar exemplos aqui, porque eu não acho que é o caso, mas eu posso afirmar para vocês que tudo que estava escrito foi amenizado. E daí você não consegue fazer com que a lei seja aplicada. Então, a lei tem que ser forte e a gente tem que dar condições para que essa lei seja aplicada. E aí envolve a família, envolve o colégio, que tem que ter uma atuação firme contra o bullying, não uma atuação de dizer que está fazendo. Isso aqui é difícil, né? Imagina a situação do colégio, com vários alunos, várias famílias, como é que você trata isso? Família aqui, família ali, mas a gente tem que ser duro como colégio. E se eu pudesse voltar atrás em alguma coisa, essas coisas que eu voltaria atrás, seria muito mais duro
com o que estava sendo escrito e com as ações que estavam sendo tomadas, porque a gente sabe que as famílias sabem e acaba dito pelo não dito. Bom, com essas palavras do Marcelo, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas eu gostaria de uma consideração final breve da doutora Eliana. Doutora Jamile, por favor. Olha, assim, é impactante tudo que a gente escutou, inclusive do Marcelo, né? Eu sinto, né, por eles. Eu penso que a consideração final é: vamos ficar atentos, mais atentos. Vamos cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças com amor. Porque se a gente conseguir cuidar, realmente tiver esse olhar de amor, não que o Marcelo, não, de forma nenhuma, né? Estou falando aqui no buller, né? Não nas vítimas, mas no buller. Se a gente conseguir fazer isso, trazer com que esse agressor, ele entenda melhor, se sensibilize melhor pelo ser humano que ele é e pelo outro ser humano, as coisas vão ficar melhores. E o que é importante é sempre estar fazendo o papel que vocês estão fazendo, é trazendo à tona tudo isso, essa discussão, esse debate, para que as pessoas, ou os bullies, os que estão sofrendo bullying, entendam e sejam aí acolhidos nas dores deles. Doutora Jamile, antes das suas palavras finais, mais uma vez, é muito importante sempre a gente reforçar a existência de leis federais, leis principalmente estaduais. Aqui a Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas se debruçam muito sobre a confecção, criação de leis que versam sobre o bullying, cyberbullying, para tentar enrijecer, né, justamente esse tipo de crime e a penalização, endurecer a penalização, como a senhora disse. E agora, por gentileza. Eu vou fechar com as palavras do Marcelo, eu vou fechar agora pro pai e a mãe, aquele responsável legal que está passando por essa situação. Tá? Esse responsável legal, você no caso, tem que se atentar a 3 leis. Você precisa conhecer essas 3 leis, que é justamente que tratam sobre esse assunto. Lei 13.185 de 2015, que define bullying, que fala quais são as classificações. A Lei 13.431 de 2017, que trata o bullying como violência psicológica. E a última lei, que justamente fala quais são as responsabilidades dos estabelecimentos de ensino. A Lei 14.811 de 2024, que foi aprovada neste ano de 2024. Você, pai, o próprio Marcelo, pai, vítima de uma situação como essa, falou claramente: teoria é uma coisa, prática é outra. Cada situação como esta, você precisa, sim, fazer o registro de boletim de ocorrência, número 1, para que os órgãos estatais tomem conhecimento do que está acontecendo. Faça o registro de boletim de ocorrência e vá também à instituição de ensino. Com esse registro de boletim de ocorrência, você vai fazer o quê? Você vai cobrar providências. Pegue um protocolo do que você registrou, tá? Esse registro de boletim de ocorrência já está falando e citando o bullying. Então, é uma novidade aí que o Marcelo não pôde ter, né? Então, já está lá contendo a palavra bullying. E pedir providências, ficar em cima, como é o linguajar brasileiro, cobrar providências, tá? E, se possível, verifique quem fiscaliza. Até o Marcelo falou qual é o órgão que fiscaliza essa situação, para cobrar providências, que esse órgão cobre providências da instituição de ensino, tá? E o que eu passo para vocês, que às vezes nós somos pais, eu sou mãe de uma criança de 13 anos, então às vezes a gente não leva tão a sério. Mas eu quero te dizer, se este ano de 2024 foi criado leis justamente para penalizar, é porque a situação realmente está muito séria e nós temos que levar este problema pelo grau que ele exige. Muito bem, agradeço demais a presença de todos que participaram do programa de hoje. Marcelo, mais uma vez, gratidão por você compartilhar a sua história, a história da Júlia, da sua família conosco. Parabéns pela criação do Instituto. Sem dúvida, voltaremos a falar sobre novas e outras tantas crianças, jovens, adolescentes e famílias que foram ajudados aí pela atuação do Instituto. Doutora Eliana, gostaria de agradecer demais a sua presença, a doutora Jamile e a Kátia também, que nos acompanhou no primeiro bloco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. A sua audiência, mais uma vez, sempre muito obrigada e nós nos vemos ao longo da programação.